Vamos imaginar que você foi acusado de ter cometido um crime. Pouco importa de qual crime nós estamos falando aqui. Alguém simplesmente chegou e disse para você que você fez algo que você não fez. O que você pode fazer? São basicamente dois caminhos possíveis, tá? Você pode entrar com uma ação civil contra essa pessoa, buscando uma indenização pelo que ela disse. Esse é um caminho que eu não vou explicar nesse vídeo, mas também tem um caminho pelo âmbito criminal. Quando uma pessoa afirma que você cometeu um crime falsamente, um crime que você não cometeu, ela comete um crime contra a honra, um crime de calúnia, que eu já expliquei em outro vídeo aqui no canal. É a situação dessa pessoa que mandou essa pergunta aqui pra mim, falando que foi acusada do crime de roubo, de ter roubado um celular. Então, o que essa pessoa poderia ter feito no caso específico dela? Há outras situações que entram nesse caminho que eu vou explicar. Eu acabei de falar do crime de calúnia, mas o mesmo caminho segue o crime de injúria e de difamação, que são os exemplos dessas pessoas aqui que também mandaram perguntas, tá? Uma delas é a pessoa que foi chamada de ladrão, entraria como crime de injúria, e no caso aqui na pergunta a gente já vê que ele tem testemunhas disso, e outra pessoa foi chamada de drogado, o que também poderia entrar como crime de injúria, mas também é a imputação de um fato desonroso à reputação dessa pessoa, então cabe difamação também. Eu não vou entrar aqui nos pormenores do que divide uma situação e outra, do que separa, mas ambas entram nesse caminho que eu vou explicar. Mover um processo criminal é tarefa do Estado, normalmente é o Estado que faz isso. Mas em alguns casos, essa responsabilidade, essa chance é da vítima. Só haverá processo criminal se a vítima mover um processo criminal, se ela contratar um advogado e fizer com que esse processo criminal aconteça. É o caso dos crimes contra a honra, e aí entram os exemplos que eu acabei de falar. Nesse caso, a vítima entra com um processo criminal que é chamado de queixa-crime. E o primeiro ponto para quem deseja entrar com um processo criminal: existem provas desse crime? É tarefa de quem move o processo criminal manejar, apresentar essas provas. Você até pode se valer de uma investigação, mas eu vou explicar no final do vídeo porque isso não deve valer muito a pena. Então quem move o processo criminal precisa apresentar provas desse crime. Se você não tem provas, você vai estar perdendo tempo e dinheiro com isso. Essas provas podem ser digitais. Então, se a pessoa fez essa acusação contra você via WhatsApp, via Instagram, via qualquer rede social, por e-mail, tanto faz, você pode usar isso como prova, e eu já expliquei em outro vídeo aqui como que você extrai uma prova digital para apresentar em um processo. Você não pode apresentar print de WhatsApp, por exemplo, porque o print de WhatsApp não é uma prova confiável. Mas seguindo as instruções desse outro vídeo aqui, você vai ver como você pode fazer isso de forma segura e vai trazer credibilidade para a sua ação penal, para a sua queixa-crime. Mas se o crime não aconteceu no ambiente digital, você vai ter que demonstrar a ocorrência dele por meio de testemunhas, gravações ou qualquer outra prova que demonstre claramente o que aconteceu. Com essas provas na mão, então, se torna possível manejar esse processo criminal para responsabilizar criminalmente essa pessoa pelo crime. Sempre vem a pergunta: preciso fazer o boletim de ocorrência? E a resposta é não. Você não é obrigado a fazer boletim de ocorrência, porque, como eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, fazer o boletim de ocorrência não gera consequências automáticas. O que pode acontecer depois de um boletim de ocorrência é a instauração de uma investigação. E a investigação sempre tem como objetivos levantar provas da ocorrência do crime. E se você já tem as provas, você não precisa desperdiçar tempo fazendo isso. Você pode entrar com o processo criminal diretamente. Você vai ganhar muito mais tempo com isso e não vai ter prejuízo nenhum lá na frente. Eu escrevi alguns artigos sobre isso no meu blog, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira acessar. Lá eu detalho um pouco mais esse tema, mas se você ficou com dúvidas, pode mandar suas perguntas por aqui que eu vou respondendo na medida do possível, e pode ser que vire vídeo aqui no canal, como nesses casos que eu mostrei para vocês. Obrigado por ter assistido o vídeo, nos vemos na próxima, até mais.